Bom dia, você que está 7 da manhã acordada já para ouvir uma palavra. Não há nada melhor do que começar o nosso dia ouvindo o que o Senhor tem para nos falar. E você que está às 9 no Brasil, esperando o seu momento, o nosso momento. Esse é o momento das mulheres. É o momento que você senta, que você ouve e que você pratica. Então, vamos abrir o nosso Casa Firme da Mulher Sábia e receber as direções do Senhor em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, mais um dia na sua presença, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. O Senhor até aqui tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. E eu agradeço ao Senhor por tudo. Agradeço, meu Deus, pela vida, pelo respirar e por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço perdão, meu Deus, dos erros, das falhas. Se fizemos algo, meu Deus, que entristeceu o Senhor, nos perdoe, nos ajude e tenha misericórdia de nós. Nós precisamos da sua direção. Nós precisamos do Senhor. Fala profundamente aos nossos corações. Fala profundamente à nossa alma. E nos ajude a sermos mais espírito e menos alma. Que o nosso espírito prevaleça e a nossa alma diminua. Que possamos entender a sua direção. Nos dê disposição a obedecer, Senhor. Muitas vezes nós não queremos obedecer. Muitas vezes a nossa carne quer prevalecer, a nossa vontade quer prevalecer, mas que o seu espírito prevaleça, que a sua direção prevaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu consagro esse trabalho ao Senhor e agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém, amém. Então vamos lá. Bom dia, mais uma vez. E hoje nós vamos falar de passos radicais. Passos radicais vão te trazer resultados radicais. Porque todo mundo quer um resultado radical. Na verdade, eu acho que a grande maioria não quer esperar aquele resultado tão sonhado e pedido e desejado. A grande maioria não quer parar e aguardar o tempo do processo. O processo, às vezes, é desafiador, doloroso, complicado. Parece que está bagunçado, mas não está. Deus não é um Deus de bagunça. Deus não é um Deus de confusão. Não é um Deus que fala pelos cotovelos. Não é um Deus que te dá uma direção, depois se arrepende. Ou, eu errei essa direção, volta para cá. Não. A direção de Deus é sempre certeira. Quando Ele fala, acredite, está certo. E Ele tem informações que nós não temos. Ainda que pareça que não está certo. Não está certo isso aqui. Esse caminho está errado. Não está. O Senhor sabe muito bem o que Ele tem nos falado. E a palavra do vinho novo, ela veio com diversas direções para que pudéssemos viver esse vinho novo ainda bem melhor do que o vinho do começo. Então, os momentos mais abençoados e felizes que você viveu na sua vida, a palavra desse ano promete que eles serão ainda melhores do que aqueles que você considerou os melhores. Nossa, esse é o melhor, não é? Tudo o que você viveu e que você considerou o melhor tempo da sua vida, não é, não foi. O melhor tempo da sua vida está por vir, que é o vinho novo, que é um novo vinho e um vinho completamente diferenciado. Então o Senhor nos deu a direção de que para recebermos o vinho novo precisávamos sermos odres novos. O Senhor nos deu a direção que para que você vivesse aquele milagre do vinho novo, você tivesse que obedecê-lo em tudo e encher as talhas. Fazer tudo o que Ele mandar. E acreditar que aquela água ia se tornar em vinho. Às vezes, nesse momento, tudo que você está tomando é água. Não que a água seja ruim, a água é muito boa.
Mas a representação de alegria é o vinho. Então, às vezes, tudo que você tem bebido agora é água. Existe uma diferença quando você come e toma água e quando você come e toma um suco gostoso. Eu não vou nem falar do refrigerante, porque eu não vou falar. Vou me recusar a falar dele. Mas não tem nada melhor do que quando você vai comer alguma coisa, um churrasco bem gostoso, aí te trazem algo assim bem geladinho para você tomar, e não é água. Você quer um saborzinho ali. E para que possamos viver isso, para que possamos deixar de beber água somente e tomemos vinho e da melhor qualidade, tem uma escala, tem um caminho a ser percorrido. E este caminho precisa ser um caminho de total obediência. Pregar sobre obediência, para mim, é sempre um desafio a mais. Sempre. Porque eu sempre fui, não sou mais, fui a pessoa que achava que não era bem assim. Não precisa ser desse jeito mesmo. Isso aí é muito. Ah, não, mas para que tudo isso? Há necessidade disso? Se o Senhor está falando, há. Se o Senhor está direcionando, há necessidade, sim. Eu sempre fui a pessoa do jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho. Quando eu digo jeitinho brasileiro, é que é a frase do Brasil. Vamos dar um jeitinho. É o jeitinho aqui. Não precisa fazer isso aqui. Se a gente der um jeitinho aqui, funciona. Jeitinho brasileiro nada mais é do que um jeito educado de dizer gambiarra. Sabe aquela gambiarra que você vai lá e você quer fazer uma ligação de um fio com outro fio, ao invés de fazer aquela coisa bonita, que depois você vai olhar e vai ver aparente, é uma ligação com um fio de isolamento no outro e tal, aquela coisa ali que se cair uma gota de água explode. Essa é gambiarra. Gambiarra, ela não dura por muito tempo, ela não vai dar certo, você vai ter que voltar e refazer aquele trabalho que você já fez. Isso é falta de obediência. É você fazer o que você quer e não o que você sabe que você tem que fazer. É você fazer aquilo que para você é mais fácil. Eu tenho coisas que para mim são mais fáceis de ser executado que outras. Porém, o Senhor quer obediência radical. Mas e resultados radicais? Provém de uma obediência radical. Tudo, completamente tudo. Não é quase tudo, é tudo. Mateus 9:17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Como foi a palavra das mulheres no Forte e Corajosa. Você quer viver esse vinho novo? Quero. Você quer viver o melhor vinho da sua vida? Claro, pastor, como eu não queria. Quem não quer? Você precisa ser um odre novo. Aí eu já não quero. Para ser um odre novo, vai precisar lixar a carne, vai precisar fechar a boca muitas vezes, vai precisar se colocar numa posição que você não quer, numa posição que para você é muito difícil, numa posição que para você, se alguém te contar, você pensa, nossa, mas para que essa posição? Porque você precisa ser um odre novo. Quando lemos Provérbios 31, na palavra do Forte e Corajosa, cada versículo daquele Provérbios 31 me confrontava de uma forma diferente. E ali, você vai percebendo o quanto é difícil ser um odre novo, mas o quanto é necessário ser um odre novo. Em João 2,17 diz, então Jesus disse aos empregados, encham as talhas de água. Vamos lá. Jesus deu uma ordem. Jesus deu a direção. Tá bom, ok. Encham as talhas de água. Precisava de um povo que cresce naquilo para encher aquelas talhas. Porque se ele tivesse
funcionários, companheiros de equipe, uma galera que olhasse para ele e falasse assim: o senhor ouviu que é vinho que eles estão querendo e não água? Acabou por ali. Mas não. E aí vem um outro ponto. João 2,5. Todavia, a mãe disse aos empregados: façam tudo o que ele disser a você. Em outra tradução vai estar: façam tudo o que ele mandar. Tudo o que o Senhor estiver mandando, faça corajosamente. O diabo vai colocar setas na sua vida e em você, na sua casa, na sua família, para que você não obedeça ao Senhor radicalmente como tem que obedecer. Ele vai colocar coisas diante de você que talvez você nem soubesse. Ele vai colocar sentimentos em você que você talvez não viveu ou não sentiu, para que você não faça tudo o que ele está mandando. Ele está mandando, ele não está pedindo aqui. Você quer ser um odre novo? Quero. Você quer o vinho novo? Quero. Então faça tudo o que o Senhor mandar. Ele não está pedindo, você pode, ele não está dando uma sugestão para você. Você pode fazer isso se você quiser. Se você quiser, você pode agir dessa forma. Não, haja assim e as coisas se tornarão assim. Do contrário, não tem resultado. Fazer tudo o que ele manda não é uma sugestão. Ele não está sugerindo, ele está te dando a direção certa para que você vença. E talvez o Espírito Santo já deu direções certas dentro de você para que você vença e você não ouviu. E você não quer saber. E você não quer praticar. Porque as orientações que o Senhor está dando a você vão ser orientações difíceis e desafiadoras. Elas vão desafiar e confrontar você. Ele não mandou encher as talhas pela metade. Enche um pouquinho de água, que eu vou multiplicar até o tamanho dela. Não, encham as talhas. Encher é encher. Não é meio copinho, não é meia talha, não. Encham as talhas. Encham elas por completo, então. Faça tudo o que ele está mandando. Faça tudo o que ele está te direcionando. Toda vez que nós obedecemos ao Senhor ao pé da letra, de forma radical, bênçãos são liberadas sem ao menos você pedir. Você sabe que quando eu estava estudando e eu me deparo com isso, eu pensei, meu Deus, eu estou há muitos anos no ministério. E como é que eu não me lembrava disso? Que só o fato de obedecer libera para você coisas que você nem precisou falar. Só o fato de você fazer aquilo que é direcionado e que você considera que não é bem assim, que não precisa de tudo isso. Só o fato de obedecer, portas são abertas, coisas são destravadas, caminhos são liberados, aquilo que está impedindo começa a ser desentulhado, poços são desentulhados. Porque você foi lá e obedeceu, como Isaac. Desentulhe os poços aqui, vai lá. Ele poderia ter dito, eu já fiz, eu já fui. Para que de novo? Não deu certo da primeira, qual é a minha garantia de que dará certo na segunda? Ele só fez. Às vezes Deus está falando assim, minha filha, perdoe, vai lá e perdoa completamente essa pessoa, e libera perdão e segue a sua vida para que ela siga dela. Já fiz, já falei, já perdoei. Já está perdoado, mas não consigo olhar para a pessoa. Já está perdoado, mas eu não consigo ter um tipo de conversa com ela. Já está perdoado, mas eu não consigo sorrir para ela. Já está perdoado, mas não consigo ter contato com ela. Então, não está perdoado. Porque quando está perdoado, está esquecido. E esquecer algumas coisas não é o mesmo que ter amnésia. Você não vai ter uma amnésia. Aquilo não vai simplesmente desaparecer da sua mente. Aquilo não vai ter mais poder sobre você. Você pode até se lembrar, mas você vai se lembrar até para ajudar outras pessoas.
Ah, tá perdoado, mas quando eu lembro, eu choro, eu fico abatida, eu não consigo dormir, então não tá perdoado. Então a gente precisa trabalhar pelo perdão. Quantas vezes Deus disse a você assim, vai lá estudar Provérbios 31, todo dia, para que ele entre e penetre dentro de você? Para quê? Já li. Ah, mas eu já li, eu já entendi que essa mulher é um negócio espetacular. Eu já me convenci de que para chegar até os pés dela é um trabalho árduo. Então, assim, não estou nem com disposição de ler de novo, não obedeceu. E quando nós não obedecemos, nos custa caro. Quantas vezes sai direções do altar? Quantas vezes a bispa no culto de domingo disse para nós assim, ó, eu não vou ler essa parte aqui da Bíblia, mas você, com dedicação e diligência com a sua vida espiritual, vai chegar na sua casa e vai ler este capítulo aqui, tá bom? Quantos fizeram isso? Quantos chegaram em casa e realmente leram? Ah, não vou ler não, estou cansado, já ouvi a palavra, domingo, vou aproveitar para descansar. Não tem como. É desobediência. Não fazer é desobediência. Você que tem filho sabe muito bem que quando você fala para ele algo, faz isso, meu filho. E aquela criança enrola, ou aquela criança não faz, vai te dando uma ira. Vai te dando uma sensação assim, faz, vamos lá. Você falar 2, 3, 4, 5 vezes para a criança fazer alguma coisa, é desafiador para você. Você não gosta de fazer isso. Quantas vezes você pediu um atendimento e lhe foi dada a direção? Não faz isso. Não lide com tal pessoa, né? Sai de campo, ou lide com tal pessoa, finde a sua história com essa pessoa, ou isso, ou aquilo. Isso não está vindo do próprio Deus e tal, e você, ali no atendimento, disse, entendi tudo, entendeu? Entendi tudo. Saiu e fez completamente diferente. Quantas vezes? Escuta, muitas vezes, eu disse isso num Forte Corajosa, eu nem sei se foi o último Forte Corajosa que eu fiz no Brasil, mas eu disse, quantas vezes a bispa passou horas falando comigo, até de madrugada, muitas vezes, e ela falava, você entendeu? Entendi. Entendeu tudo? Tudo. Entendeu mesmo? Entendi. Saía e não tinha entendido nada. E nem praticava, porque eu não tinha entendido, porque aquilo não tinha penetrado. E não tinha penetrado por falta de quebrantamento mesmo. Não por nada, não, mas por falta de quebrantamento. Sai e faz como quer. Sai e reage como quer. E não quer colher os resultados da falta de obediência. Não tem como se colher resultados incríveis sem ter uma obediência radical a tudo que te foi orientado. Às vezes é orientado do altar. Eu vejo, ó, todo domingo nós vamos fazer jejum. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer jejum, mas gente, assim, ó, é um jejum de 7 horas. É pouco. É muito pouco para você não conseguir ficar 7 horas sem comer. Você fica 7 horas sem comer, dormindo, inclusive. Ah, mas eu acordo com muita fome. Aquilo está dominando você, então? Como é que você não consegue ficar 7 horas sem comer? 7 horas, e aí terminou o primeiro culto, a pessoa já está lá. Então, vou tomar um cafezinho, vou comer alguma coisa, para não sei o quê, e tal, não sei o quê. Tem a pessoa que às vezes está com a pressão um pouco mais baixa aquele dia, não está se sentindo bem. Tem a parte, por exemplo, quando eu amamentava e tinha os períodos de jejum, a bispa mesmo conversou comigo, escuta, agora você está no momento de amamentar essa criança. Então, essa criança precisa de nutrição. Se você fica em jejum, e antigamente os jejuns não eram 7 horas. O jejum começava cedinho e terminava às 18 horas. Então, ela voltava às 18 horas. Hoje ela volta às 14. Mas ela voltava às 18 horas. Então, o povo ficava lá. E quando eu cheguei em São Paulo, os jejuns no feriado, a gente sabia. Tem feriado, tem jejum de 24 horas. Feriado, jejum de 24 horas. Era 24 horas orando, clamando e em jejum. E aí ela mesmo disse, Mariana, há tempo para todas as coisas. Agora, você está numa fase que seu bebê precisa ser alimentado. Se você jejua, ele não recebe a nutrição que ele precisa.
Então, e bebê, a demanda de amamentação de um nenenzinho recém-nascido que está crescendo é muito alta. Ele quer mamar praticamente o tempo todo, não é de a cada 3 horas ele quer mamar. Minhas filhas nunca, minhas filhas queriam mamar toda hora ali. Talvez até pela falta de nutrição. Porque aí quando a mãe não come, ela não consegue passar os nutrientes para aquele bebê. E aquele bebê toma água só. E ele está com fome também, ele está jejuando com você, o que ele não pode, porque ele perde peso, ele atrapalha no desenvolvimento dele. Tem muitas questões. Muitas mães me procuram quando falam isso, eu dou sempre a orientação que eu recebi. Há momento para todas as coisas. Agora, o seu momento é de formar e de ajudar esse novo ser aqui. Há momento para tudo. Quantas vezes nos foi orientado, não responda assim, responda assim. Quando você sai, porque eu acho engraçado, nunca, toda vez que uma mulher começar uma frase, eu só acho engraçado, se prepara, que ela vai falar umas 2 horas para você do que ela achou engraçado, que de engraçado não tem nada. Ela vai falar umas 2 horas do que ela achou e do que ela pensou. Mas não responde, fica quieta e tal, não sei o quê. Não, mas eu precisava falar porque estava engasgado aqui e tal, não sei o quê. Não precisava, não. Quando você vai tentar convencer uma pessoa de algumas coisas, escuta, você está mostrando para o próprio Deus que a sua resposta depende daquela pessoa. A sua resposta depende de Deus. Para de esperar respostas de pessoas. A sua resposta vai depender do próprio Deus. Então, não fale. Há momento de calar, há momento de falar. Há momento de você ir lá e ter uma conversa franca, e há um momento de você ir lá e calar. Não vou falar nada. Você não tem nada para falar? Nada. Aprenda com o Murilo. Com o Murilo, toda vez que você vai falar alguma coisa com ele, ou ter uma DR ali, vamos conversar. Pronto, terminei, falei lá, tempão. Tem alguma coisa para falar? Ele nos dá o trabalho de responder, né? Não tem nada para falar, não tem nada para falar, não quer não falar nada. Porque às vezes aquele momento não é momento de falar. E não porque ele ouviu e, nossa, fui confrontado, não vou responder. Não vou falar, simplesmente não vou falar. Porque a resposta, muitas vezes, não depende daquela pessoa, depende de Deus. Vá falar com Deus. O tempo que você gasta falando com a sua vizinha, com a sua irmã, com alguém da sua família, com alguém que você conhece, você podia gastar falando com o próprio Deus, porque a sua resposta vai vir dele, só ele pode te responder. Quem é que vai te dar a resposta que você precisa? Deus. Ninguém pode ir lá e mudar situação alguma, a não ser Deus. Aquele povo, naquele casamento, eles só queriam mais vinho. Acabou o vinho. E agora? Acabou. Eles só queriam mais vinho. A gente quer mais. Ninguém pediu assim, a gente quer mais, só que a gente quer do melhor. Me dá mais vinho, porém, eu quero da melhor safra, da melhor qualidade. Ninguém falou isso. Acabou o vinho. Vai ficar uma situação chata sem vinho. A gente precisa de um milagre. Mas como nós servimos a um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e quando nós obedecemos ao nosso Senhor radicalmente, Ele não dá só aquilo que você pediu, Ele dá além do que você pediu, porque Ele viu a sua disposição em pedir, a sua disposição em esperar e a sua disposição em obedecer. Por isso que quando você obedece, bênçãos são destravadas. Bênçãos são liberadas para você. Mas eu não vi nada. Calma que você vai ver. No mundo espiritual, aquilo já foi liberado. Porque você mostrou a Deus uma disposição em obedecer. Principalmente quando você obedece, sai assim com a carne sangrando. Tem aquelas coisas que você obedece e que você sai até respirando mais fundo. Eu vou me acalmar, porque eu vou obedecer ao Senhor. Quando você obedece a Deus e aquilo confronta você, pode sair tranquilo. Aquilo lá foi creditado na sua conta de bênção. Acredite. João 2,10 diz, e disse, o Senhor é diferente de todos os outros?
Geralmente, o dono da festa serve primeiro o vinho melhor e depois, quando todo mundo está satisfeito, não se importa mais. O vinho inferior é servido, mas o Senhor guardou o melhor para o fim. Algumas obediências não vão fazer sentido, como eu disse. Porém, o resultado dela vai te mostrar que faz sentido. Eles beberem o melhor vinho, no final, mostrou que encher aquelas talhas de água fez sentido. Mostrou que obedecer a Deus fez sentido. Mostrou que obedecer uma ordem dada diretamente do Senhor Jesus fez sentido. Faz sentido obedecer a Deus. Ele nunca vai te dar uma direção que o resultado dela não vai te mostrar que faça sentido. Faz sentido. Obedecer a Deus sempre faz sentido. Ali, como eu falei para você, quando eles chegam com aquilo lá, acabou o vinho, e agora? O que a gente vai fazer? E tal. O Senhor fala assim, ok, enche essas talhas de água. Gente, ele não ouviu. A gente não falou que não tem água, a gente falou que não tem vinho. Ele não escutou. Ele escutou. Deus não é surdo. Ele não tem problema de ouvidos. Quando eu falo de Deus, eu estou falando agora do que nós falamos com o nosso Deus. Naquela situação, Jesus não era surdo. Jesus não é surdo. Naquela situação, talvez algum pode ter pensado, eu não sei se ele entendeu que acabou o vinho. Acabou o vinho. E ele mandou encher de água. Que sentido faz isso? Não tem sentido? Para aquele povo acreditar naquilo, sem ter visto nada nunca ali, não ter visto, não ter, né? Ele já fez isso aqui antes. Ele já curou, já fez e tal. O cego, quando foi curado, já curou outros cegos, ele já fez outras coisas e tal. E ainda assim o povo não acreditava. Você vê o povo do deserto? Eles viviam milagres o tempo todo, milagres tão grandiosos. Esse de abrir o mar, por exemplo, foi um milagre dos milagres. É um milagre, assim, talvez um dos mais grandiosos, porque quando você se depara e está de frente para o mar, você pensa ali, meu Deus, abrir o mar foi incrível realmente. É um negócio espetacular. Porque olha, você na dimensão, naquele momento, na frente daquele lugar, a única coisa que o sentimento pode ter é que você vai morrer, vou morrer, vai todo mundo morrer, todo mundo vai morrer. Preparem-se que acabou para nós. Não digo povo que marche. Para onde? O Senhor podia ter dito, não, digo o povo que marcha ou digo o povo que nade? Né? Digo o povo que nade. Vão nadando, galera. Nada para vocês fugirem. Ainda assim morreriam. Se fossem nadando, certamente morreriam. Uns não sabiam nadar, a grande maioria devia ter muitas coisas naquele mar lá, porque o mar talvez é um dos lugares mais assustadores que existam, porque você não sabe o que tem lá dentro. Tem peixe, você não sabe nem de que espécie. Talvez um dos lugares mais difíceis e mais assustadores é o mar. Eles viviam milagres o tempo todo. E era maná, e era mar, e era nuvem que trazia aquele refresco, e era aquela luz que trazia uma claridade, tirava as trevas, então, tudo. E ainda assim, cadê Deus? Ele não nos escuta, cadê não sei o que lá, Ô povo obstinado, meu Deus do céu, o povo não ouvia. Naquela situação, não havia nada para se agarrar, a não ser a uma palavra. Eles se agarraram à palavra. Enche isso aqui de talha. Aí vem a mãe e fala assim, façam tudo o que ele mandar. Mas que essa senhora? Essa senhora não é aquela senhora de Nazaré? Esposa do carpinteiro? O que é que ela está falando? Ali não está bem a mãe, não está bem o filho. Os dois não estão bons ali. Facilmente pensaria, talvez, aquilo. Essa senhora dá para entender o que o filho falou pela mãe. Façam tudo que ele mandar. Mas quem é ele para a gente obedecer? Quem é esse para a gente ter que obedecer? E mal sabiam eles que aquele
Era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio para a redenção, para redimir os pecados. Mal sabia eles que aquele era aquele que curaria cegos, leprosos, aleijados, pessoas encurvadas, que ressuscitaria pessoas mortas e ainda salvaria todo mundo. Deixaria todo mundo redimido. Quem que é esse? Esse é aquele que acalmava a tempestade, que colocava limite no vento. É ele. Porém, ele estava naquele comecinho ali. Foi necessário acreditar naquele começo de que o que ele está falando tinha coerência. E aquele povo acreditou mesmo. Aí dá para você ver que eles tinham uma equipe obediente. Então, já entro nessa linha também. Se você dá uma ordem à sua equipe, ou às vezes você nem deu uma ordem, você foi lá e deu uma direção. Pessoal, vamos fazer assim, que assim é melhor. Aí um se levanta dali, o outro se levanta daqui, porque eu não concordo, porque isso, porque aquilo, tal, tal, tal. Você tem certeza que aquela direção veio do Senhor? Você tem certeza que aquilo vai ser benéfico a todos? E tem gente se levantando, não é para fazer mais parte da sua equipe. Porque se um desta equipe aqui se levantasse e dissesse, água, eu que não vou fazer parte disso, tchau. Na hora que vocês passarem vergonha na frente de todo mundo, eu não vou estar aqui. Isso não vai acabar comigo. Se tivesse um desse lá, talvez não teriam vivido os milagres grandiosos que viveram. Mas não, todo mundo se juntou, porque não tinha como só um ir lá e encher as talhas. Precisava de ajuda, alguns para carregar. Quando nós estávamos em Israel, nós vimos as talhas, lá em Caná. São enormes, são gigantescas. Aquilo lá, acho que pelo menos na minha visão, uns 4, 5 não carrega, sozinho. Eu estou falando de homens muito fortes, ali. Uns 4, 5, a gente cortou um tronco de árvore esses dias aqui, ó, pequeno, bem pequenininho, que ninguém deu conta de pegar, de tão pesado que era. Então, você imagina essa situação aqui? É isso. Uma equipe obediente está disposta a viver milagres. Então, se sua equipe é obediente, se quando você chega assim, pessoal, a partir de agora, toda segunda-feira, antes de abrirmos o expediente, vamos à igreja, vamos orar, vamos consagrar o nosso dia, porque vamos vencer essa semana inteira. Sua equipe vai. Você achou a equipe certa. Aquele que não for, você já sabe, isso aqui não faz parte do time. Tchau. Você já sabe selecionar as pessoas. Quando você está na sua família e dá uma direção para aquela pessoa e fala assim, vamos fazer todo mundo isso. E todo mundo se junta para fazer algo, pode saber que vai sair de lá pessoas vencedoras. Em 1 Samuel 15:3 diz assim, agora vá e destrua por completo os amalequitas. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, crianças maiores, crianças que ainda mamam, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ele deu orientação perfeita. Não tinha nem como ele colocar uma objeção naquilo. Eu não matei as crianças que mamam, porque você falou só crianças maiores. Não, ele deu crianças maiores, crianças que mamam, crianças que não, isso e aquilo. Ele deu uma orientação perfeita. Destrua por completo. Completo é tudo. Não é 99, é 100%. Destrua tudo por completo. E se o Senhor mandou fazer, é porque é preciso fazer isso. Não era para poupar nada, nem ninguém. O Senhor disse então a Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois novamente ele me abandonou e não seguiu as minhas palavras. Samuel ficou muito triste, clamou em oração ao Senhor toda a noite. Na manhã seguinte ele levantou-se bem cedinho e saiu para encontrar Saul. Alguém disse a Samuel, Saul foi para o Monte Carmelo levantar um monumento para si próprio. E dali seguiu viagem para Gilgal. Saul não foi nem levantar um monumento para Deus. Foi levantar um monumento para si. Vamos lá fazer um monumento para mim. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou. Que o Senhor o abençoe, Samuel. Cumpri a ordem do Senhor. Então, o que significa esse balido de ovelhas e o mugido de bois que estou ouvindo? Perguntou Samuel. Os soldados não mataram o melhor das ovelhas e dos bois, confessou Saul.
Esses animais vão ser sacrificados ao Senhor, o seu Deus. Quanto ao restante, destruímos tudo. Ah lá. Quando ele encontrou Samuel, veja a frase que ele falou para o Samuel: que o Senhor o abençoe, Samuel. Cumpri a ordem do Senhor. Eu cumpri. Oi, tudo bem? Eu fiz o que você mandou. Ah, fez? Fiz. Eu fiz. Eu fiz a ordem que o Senhor mandou. Ótimo. O que são esses balidos de ovelhas? Ah, os soldados não mataram. Então, quando foi para falar para Samuel que ele tinha feito e que ele tinha obedecido, foi Saul. Quando foi para achar um culpado de não ter matado e feito tudo, foram os soldados. Ah, os soldados não fizeram. Ok. Então Samuel disse a Saul: espere. Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. Saul disse: fale. Samuel lhe disse: embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não foi escolhido cabeça das tribos de Israel? O Senhor não ungiu o rei sobre o povo de Israel? Ele lhe mandou um recado e disse: vai, destrua por completo aquele povo pecador, os amalequitas, lute contra eles até que morram todos. Por quê? Pois você não obedeceu ao Senhor. Porque se apressou em tomar o que os amalequitas possuíam e fez exatamente o que o Senhor reprova. Ali tinha um porquê do Senhor mandar destruir até os animais. Tem um sentido para tudo. Tem um porquê. Sabe qual que é o porquê principal de tudo isso? É que nem os animais daquele povo serviam para alguma coisa. Ah, pelo menos para se alimentar. Não, nem para isso eles servem. Mate tudo. Arrebente com tudo. Vai saber o que era feito aquilo lá. Aquele lá, que esses animais não são puros, não são purificados. O Senhor vê coisas que nós não vemos. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. E às vezes de coisas que nós nem cogitamos. Por simplesmente estar fora da nossa mente, fora de cogitação. Tudo o que o Senhor manda fazer por completo é por completo, e Ele sabe muito bem o porquê. E aqui, neste caso, é porque tudo que vem do lado oposto, do lado inimigo, não compensa, não vale. Quando valia, o Senhor liberava. Vai lá e pode pegar tudo. Pegue os despojos, faça uma festa. Quando não, acaba com tudo. Queima tudo. Nada disso presta para nada. Por que, pois, você não obedeceu ao Senhor? Por que se apressou em tomar o que os amalequitas possuíam e fez exatamente o que o Senhor reprova? Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor, pois o tolo, ele sempre faz isso. Toda vez que você está falando assim, por que você não fez isso por completo? Pelo contrário, eu fiz tudo o que o Senhor falou e ainda abençoei, e ainda aproveitei algumas coisas. Não foi dito para você aproveitar nada, foi dito para você acabar com tudo. Então, não insista. Quando o Senhor disse a você, acabe com tudo, acabe com tudo. E escute bem o que eu vou te dizer agora. Se o Senhor disse para findar com tudo, é tudo. Não tem mensagem, não tem contato, não tem conversinha. Sabe aquelas pessoas que terminam relacionamentos, mas elas ficam tendo contato? Você sabe quando que você vai se libertar desse relacionamento? Nunca. Porque tudo que você mantém em contato se alimenta. Sabe quando Deus fala assim, finda com essa situação. Acabou o seu tempo aqui, foque nessa situação daqui, mas você continua ali. Você fica em cima do muro, no meio termo. Você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar um lado, ou você vai para o lado de Deus, daquilo que Ele orientou você, ou você simplesmente vai se encontrar em situações que depois você não vai gostar. Aí você vai perguntar para Deus, por que, Senhor? Por que você não obedeceu? Porque você não fez o que tinha que ser feito. Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Fiz o que ele me disse para fazer, trouxe o rei Agag e matei todos os outros. E somente quando os meus soldados exigiram, é que lhes dei permissão para conservar o melhor das ovelhas e os bois e os que os amalequitas possuíam, a fim de sacrificá-los ao Senhor. O tolo também, além dele insistir que ele fez sim o que ele tinha que ter feito,
Quando questionam ele, ele joga a culpa no outro. Ah, eu fiz porque a minha mulher, eu fiz porque o meu marido, eu não fiz isso porque meu marido, porque minha mulher, não, vamos botar nome certo nas coisas. Eu não fiz isso porque eu não achei que fosse necessário. Eu não fiz isso porque eu queria mesmo aquelas ovelhas, porque elas me pareciam deliciosas. Eu não fiz isso porque eu queria pegar tudo que tinha de ouro, de prata, de tudo que tinha por lá. Em várias situações na Bíblia você vai ver isso. Eu não fiz o jejum, não porque minha pressão estava baixa, porque eu não estava afim de ficar 7 horas sem comer. Poxa, 7 horas, todo domingo? Meu Deus, se isso é sacrifício, então, realmente, ali, você só está mostrando a Deus assim, não confia mais, Senhor, nas minhas mãos, porque eu não tenho condições de receber mais. Se o Senhor me der mais, o Senhor me mata. Ali, é isso. Aí ele falou assim, eu só deixei pegar as ovelhas que os meus soldados me exigiram. Desde quando os soldados tinham poder sobre Saul? Saul não tinha controle nenhum, quem dirá soldados terem controle sobre Saul? Saul não governava Saul, ele mesmo não tinha controle sobre ele. Aí ele quer jogar a culpa nos soldados, dizendo que os soldados exigiram dele. Não, de jeito nenhum. Aquilo lá, nada mais do que é desculpas. Samuel respondeu, acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios, como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiro. Porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você para que não seja rei. Isso é muito sério. Às vezes você está perguntando assim, Senhor, o que eu posso fazer para sacrificar ao Senhor? Eu vou ficar 10 dias sem comer. Eu vou comer só legumes e água. Eu comer e beber só legumes e água. Eu vou tirar todo o doce da minha vida. Eu nunca mais vou tomar refrigerante. Eu nunca mais vou comer uma pizza e tal, não sei o quê, né? E às vezes o Senhor está falando assim, só lê o livro de Atos que foi orientado. Está sendo orientado. Só vai lá e leia a Bíblia por completo. Entra no propósito da Bíblia. Faça o seu jejum nos domingos e na hora da oração, ao invés de você ficar conversando no corredor ou tal, fica sentadinho diante do Senhor, tenha o seu momento com Deus. Faça as suas orações, dobre o seu joelho, obedeça. Cuida da tua família. Cuida da sua família. Não, vou ficar 30 dias sem comer. Sabe o que você ganhou com isso? Nada. Sabe o que você perdeu com isso? 30 dias. Pronto. Às vezes você não perde nem peso. Você perde só 30 dias. O que eu vou ganhar com isso, Senhor? Então, não, vou então fazer um jejum de palavras. Vou ficar 15 dias sem falar. Olha, isso é poderoso, hein? Isso daí, a mulher que conseguir ficar 15 dias sem falar, ela, assim, pode nem ficar perto, porque às vezes você vai ver ela subir, assim, do arrebatamento. É um negócio, assim, incrível, impressionante. Porém, às vezes, Deus só quer que você não minta. Não faça fofoca. Não fale coisas pesadas. Não grite. Se você ficar sem gritar, já vai te dar uma boa caminhada. Se você abrir a boca para falar só comigo e não com a vizinha, você já conseguiu. Acaso o Senhor tem tanto prazer em sacrifícios do que ver um filho obediente? Eu gosto muito mais quando eu vejo as minhas filhas indo, tomo banho direitinho, deixo o banheiro arrumado, arrumo o quarto e não sei o que lá, porque obedeceram todas as orientações que eu dei, do que quando eu acordo às vezes e elas querem surpreender e eu acordo e às vezes elas fizeram um café da manhã. Para mim, eu amo isso, eu acho lindo. Mas eu amo mais ainda quando eu as oriento e elas me obedecem. Como é satisfatório quando você fala assim, minha filha, vai com a roupa tal, ela me aparece com a roupa tal. Meu Deus, isso é muito satisfatório. Difícil é quando você fala, vai com a roupa tal, ela aparece diante de você parecendo uma criança que foi encontrada lá na esquina. Assim, toda errada. Mas por que você não botou a roupa que eu falei? Porque eu não queria e tal, não sei o quê.
Mas vamos lá, de novo, e de novo. Vamos lá, de novo. É muito melhor do que quando ela chega com um presentinho para você assim, e fala assim, aqui, mamãe, eu te amo. Eu gosto de receber presente das crianças. Porém, eu gosto mais quando eu chego lá e a gavetinha delas está arrumadinha. Porque elas receberam orientação e elas obedeceram a orientação, que é a mesma coisa de Deus. O Senhor prefere muito mais quando Ele diz a você assim, parou com isso aqui. Aquilo lá parou. Por completo. Do que quando você está lá e que nem aquele povo que se cortava, que se batia, que sangrava e tal. Era só ter feito outra coisa bem mais simples do que aquele tá todo ali machucado, flagelado. Meu Deus do céu. Era mais fácil outra parte. Destrua ali, destrua totalmente. E não só isso. No 23 diz assim, porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria. Talvez você está aí falando assim, nossa, você viu o que fizeram? Nossa, porque você viu lá, talvez na frente da casa do fulano, tinha o trabalho tal, tinha um negócio tal, tinha feito, né? E às vezes você está fazendo coisa pior, que eu não mexo com essas coisas. Às vezes você não obedeceu. Você é rebelde. Não vou obedecer só com aquilo que eu quero. Pronto. E a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. Às vezes você está falando do outro. Fulano faz isso, fulano adora deuses, fulano adora o dinheiro, fulano, que coisa horrorosa. E você é teimoso, teimosa. E você, o Senhor está falando, você é teimosa. Acho que não é bem assim não, Senhor, eu acho que é assim. Não é. Se a palavra está dizendo que a teimosia é tão séria quanto adorar imagens, acredite, é. Não fica medindo o pecado dos outros ali, não, sabe? Tipo, o pecado do fulano é pior do que o meu. Porque, às vezes, só o fato de você ser teimosa em algumas coisas, estar sendo teimosa, está sendo pior que outros tipos de situações aí. Então, ali, aquele povo, hoje em dia, pode se igualar ao povo que quer fazer exatamente aquilo que quer fazer. Eu quero fazer isso aqui, porque eu acho que é assim. Mas quem diz que nós estamos na posição de achar? Eu não estou na posição de achar. Você não está na posição de achar. E todas as vezes em que você não obedece uma orientação que lhe foi dada, vai lhe custar caro. No final, você vai ver pessoas indo longe, porque obedeceram. Isso não é porque elas são as melhores, as mais eloquentes, as mais bonitas, estudadas, com mais dinheiro ou com a melhor família. Às vezes ela só é obediente. Eu obedeço e o Senhor pode me abençoar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor que muitos atributos. Obedecer é melhor do que ter a melhor família. E a família mais no interior era assim. As pessoas não eram conhecidas por seus nomes, elas eram conhecidas por seus sobrenomes. Família tal. Aqui a gente brinca, né? Que é a família Rossafa. Então, tudo que a família Rossafa muitas vezes vai fazer, inclusive de viagem, a viagem da família Rossafa é o que é da família Cléo, família Rossafa. É sempre muito emocionante. Ali, é muito melhor, muitas vezes, você obedecer, se colocar na posição de obediência, do que ser uma pessoa que tem 10 diplomas na parede. Eu fiz o curso tal, curso tal, curso tal, curso tal. Quantos anos você levou para fazer tudo isso? 15 anos para fazer todos esses cursos. Ok, mas eu não obedeço. Não adianta. Não vai ter como. Coisas vão precisar afindar. Outras vão precisar começar. Algumas coisas o Senhor já disse a você e você sabe que o Senhor já disse a você. Acabe com isso agora. Isso acabou. Então acabou. Algumas coisas o Senhor já disse para você. Comece com isso agora. É agora, não é amanhã. Não é que nem o faraó. Pode vir. Amanhã, pode vir aqui me abençoar. Não é amanhã, é agora. Acabe com isso agora. Mas agora, deixa eu só me despedir disso aqui. Não tem despedida. É agora. Não tem, vou me despedir do fulano então. Vou me despedir disso aqui. Hoje vai ser, sabe quando a pessoa vai entrar na dieta, ela fala assim, hoje vai ser a última vez que eu vou comer coisas que vão me tirar da dieta, né? E aí ela não vai com o pé.
Ela vai com os 2 pés, assim, ó. E aquele dia, para ela, fim do dia, assim, pronto. Eu comi tudo que eu queria, né? Me despedi. Não tem despedida. É agora. Comece agora. Não, na segunda-feira, eu vou para a academia. Não tem segunda-feira. Tem agora. Não, eu vou começar a malhar amanhã. Não, é hoje. Você acordou hoje? Acordou. Amanhã você vai acordar? Eu vou. Quem te garante? Quem te dá essa certeza? Ninguém pode dar essa certeza a você. Ninguém. Aqui, eu não vou conseguir ler tudo por causa do meu horário, mas depois, a orientação que lhe foi dada. Em 2 Reis, você vai lá e lê a história de Naamã. Leia a história de Naamã. Foi orientado a Naamã assim, ó. 2 Reis 5:9. Então Naamã foi com seus carros e cavalos e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, dizendo: vá e lave-se 7 vezes nas águas do rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará completamente curado. Mas Naamã não acreditou nessas palavras. Pelo contrário, ficou indignado e falou com os que ali estavam. Vejam só, mandar que eu me lave no rio Jordão, esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre este lugar afetado pela lepra, e oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, muito melhores do que todos os rios de Israel? Se é de água de rios que eu preciso para ser purificado, eu voltarei para minha terra e me tratarei lá. E foi embora revoltado. Quem disse que a cura de Naamã estava dentro da água do rio? Quem disse que o rio determinava se Naamã seria curado ou não? O que determinava a cura de Naamã era a obediência de Naamã. Era dar crédito ao que o homem de Deus estava falando. O rio só fazia parte da história. Não tinha nada a ver com o rio. Eliseu podia ter falado para ele assim, ó, vai lá e rola na poeira que você vai ser curado. Não é a poeira que tem cura. É só o fato dele ouvir, achar aquilo um pouco absurdo, mas se ele está falando, eu vou fazer. Se ele está dizendo, é porque vai acontecer. É assim que tem que ser. Se ele falou que é assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Não tem essa de... A minha opinião é que eu acho que isso daí não é bom. A sua opinião, no caso de Naamã, cheio de lepra, não contava. Então, assim, a pessoa está cheia de lepra, mas ela acha que ela conta alguma coisa. Ela acha que ela ainda está no direito de escolher algo. Às vezes você está cheio de lepras na sua vida. E você quer que sua opinião conte ainda. A minha opinião é que eu vou obedecer a Deus completamente. Porque quem está precisando de cura sou eu. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser curada. Então, eu vou fazer tudo que Ele mandar. E aí ele foi e falou isso e tal... Enfim, aí tem outra parte aqui. Do 13. Mas os seus oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia e lhe disseram, Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa difícil para curar a sua lepra, o Senhor não faria imediatamente? Por que o Senhor não pode apenas ir e lavar-se, como ele disse, e ser purificado? Eu vejo esse povo aqui, é um povo, porque aqui eram os servos dele. Aqui era o povo ali, estava tentando, os oficiais tentando fazer ele mudar de ideia. Eram os servos ali dele. O que você pode pensar desses servos? Que certamente eles tinham menos inteligência, menos cultura, menos credibilidade que o próprio Naamã. Mas eles tinham mais discernimento do que o Naamã. A fala deles aqui é muito importante, muito interessante, porque assim, por que o senhor não vai lá e só faz o que foi falado? Vai lá. Sabe aquela coisa assim? Escuta, pelo amor de Deus, olha o seu estado. Vai lá e faz o que está falando. Olha para você. Você não está numa posição de escolha. Só vai lá e obedece. Vai lá, faz lá. Vamos, que você está perdendo tempo. Já era para a gente ter voltado. E nós estamos aqui com você. Pronto, a cura dele não estava na água. A cura dele não estava em nada. A cura dele estava em obedecer. Enfim. E ele... foi, fez, obedeceu, e não eram... Você tem que mergulhar 7 vezes. Se ele tivesse mergulhado 6, ele não tinha sido curado. 7 é 7. 7 não é 6,5. 7 não é 6,85. É 7. 7 é 7. E pronto.
Em Tiago 1:22 diz: e lembre-se, coloque em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Para de ouvir só a palavra. Eu vou para a igreja porque eu vou ouvir a palavra. Não, eu vou para a igreja porque eu vou viver a palavra. Eu não vou ouvir a palavra, eu vou viver a palavra. Para de ser ouvinte e seja praticante dela. Todo domingo você tem não só palavras que te direcionam, mas aí depois, agora, no final do jejum, você tem 7, 8 palavras diferentes para você praticá-las. Então, para de ser só ouvinte e pratique elas logo. Em Deuteronômio 5:29. Quem dera eles sempre tivessem um coração que temesse a mim e estivessem sempre dispostos a obedecer aos meus mandamentos. Então tudo iria bem com eles e com os seus filhos para sempre. Você está vendo? O que eu preciso para que os meus filhos sejam salvos e para que tudo vá bem comigo para sempre? Obedecer. Você precisa obedecer. Eu preciso disso. Não, você precisa primeiro ser obediente. É isso que a palavra está dizendo. Não, eu amo a Deus. Tem gente que adora bater no peito e fala assim: eu amo a Deus, Deus é o meu amor. Eu nunca amei nada mais do que Deus. Eu te amo, Deus, o Senhor é tudo para mim, né? João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Você ama a Deus? Prove que ama. Obedeça os mandamentos. Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não me obedecem? Por que você, às vezes, vai na igreja e canta louvor? Senhor, Senhor, eu te amo, o Senhor é minha vida e tal, não sei o quê, mas não obedece. Muda nada. Não muda e não diferencia você de nada, a não ser ficar dando voltas ao redor da montanha. Não, mas o que Deus está mandando eu fazer é muito difícil. 1 João 5:3. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis. Então, se nessa palavra hoje você diz para mim assim: não, o que Deus está mandando é muito difícil, você não sabe o que Ele está mandando, está aqui dizendo assim, os mandamentos dEle, a direção dEle, na verdade, não são difíceis. Difícil é o seu interior para obedecer. Esteja disposto a obedecer, a dar passos radicais de obediência ao Senhor, e Ele vai te abençoar. O que eu preciso para ser abençoada? Obediência. O que eu preciso para ver milagres? Obediência. O que eu preciso para que Deus fale comigo? Obedeça. Obedeça. E bênçãos travadas serão liberadas só pelo fato de você obedecer a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então se coloque em pé, por favor. E vamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor essa capacidade mesmo. Senhor, me dá a capacidade de obedecer ordens simples. Às vezes você não obedece um sinal vermelho. Às vezes você não obedece uma ordem que foi dita a você. Aqui nos parques, aqui da Flórida, se você for, vai ter algumas placas dizendo assim, é proibido entrar nos brinquedos e tirar fotos lá dentro ou fazer vídeos lá dentro. É proibido. O tanto de gente que entra e faz isso. E tira foto, e grava vídeo, e faz não sei o quê, e faz não sei o que lá. Mas está dito que é proibido. Se eu não obedeço uma placa, eu vou obedecer a Deus? Não vai. Vai mesmo. Às vezes, sua própria mãe falou para você, quando era jovem, não faz isso, meu filho. Você foi lá e fez do outro jeito. E no final você viu que ela estava certa. Deus sempre tem razão. Deus sempre sabe o que Ele está falando. Deus sempre sabe a direção que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe a palavra que você precisa, a direção que você precisa e o porquê você precisa. Decida obedecer radicalmente. Para de achar que aquilo não é necessário. É necessário. Para de achar que é difícil, porque esse último versículo tem que confrontar você. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis. Então, toda vez que você fala assim, é muito difícil, lembra aqui, de 1 João 5:3. Na realidade, não é não. Você que está colocando peso aonde você não deveria. Tem gente que vive coisas assim terríveis e humilhantes e não acham difíceis. Mas obedecer é difícil? Não, não é não.
Se você quer uma fé radical, dê passos radicais. Se você quer resultados radicais, dê passos radicais. Se você quer vitórias radicais, obedeça radicalmente. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu consagro esse trabalho ao Senhor mais uma vez. E eu declaro, Espírito Santo, uma força e uma graça para te obedecer. Uma força e uma graça, uma sensibilidade para ouvir o que o Senhor tem para nós e obedecer as suas palavras, as suas direções e os seus passos. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas essas mulheres que ouviram o culto de hoje recebam um favor extraordinário que as façam, meu Deus, obedecer as suas palavras e as suas direções. Eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale, meu Deus, do profundo da alma dela e que ela saiba perfeitamente a direção que o Senhor deu e que ela tenha, meu Deus, disposição a obedecer. Meu Deus, bênçãos chegarão através da obediência. As bênçãos da obediência. Nós vivemos um ano assim. Um ano a palavra profética foi essa. As bênçãos da obediência. As bênçãos que chegariam sobre nós mediante a obediência. E eu sei, meu Deus, que bênçãos serão liberadas por obediência. Eu sei, meu Deus, que coisas serão destravadas porque ela decidiu obedecer. Então, meu Deus, eu declaro uma facilidade de obediência, uma facilidade de ouvir a sua voz, uma facilidade de entender a direção, uma facilidade de dizer sim, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem me mandado, ainda que doa, ainda que pareça sem sentido, ainda que, meu Deus, não faça sentido encher talhas de água quando se está pedindo vinho, mas o Senhor sabe o final de todas as coisas. O Senhor tem informações que nós não temos. O Senhor tem a direção que nós não temos. O Senhor sabe, meu Deus, nos guiar em tudo. Então eu peço, meu Deus, que estejamos sempre dispostos com o nosso norte alinhado ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, meu Deus, a obedecer. Nos reveste de força, de poder. Meu Deus, nos dê uma fé intencional, uma fé que faz porque sabe que tem que fazer, uma fé, meu Deus, que quer agradar o Senhor a qualquer custo, que faz coisas que nunca faria, ou que disse que nunca faria. Quantas disseram, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou falar aquilo, e pela fé fazem, e para obedecer ao Senhor fazem. Então, meu Deus, que estejamos sempre nos seus projetos, que o Senhor nos escolha para os seus projetos, independente dos nossos projetos. Nós temos sonhos, nós temos projetos, mas a resposta vem do Senhor. Meu Deus, e o Senhor só pode contar com um povo obediente. Foi por isso que o Senhor não quis mais Saul, porque viu que não era a primeira vez que o Senhor dava uma direção a Saul e Saul não obedecia. Saul já tinha feito isso uma vez, quando foi orientado e dito, não faça tal coisa. Ele se antecipou e fez. Ele viu que algo não estava acontecendo, se antecipou e fez. Foi por isso que o Senhor, meu Deus, não quis mais lidar com Saul, por falta de obediência. Ninguém o parava. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor continue nos ensinando e falando conosco e nos mostrando o caminho certo das vitórias. Para viver milagres e vinho novo, precisa ter uma disposição de encher as talhas de água, ainda que não pareça fazer sentido. Precisa ter disposição de obedecer a uma mulher que não tinha nada, mas nada de credibilidade ali, nada de importância para aquele povo. Era só uma menina de Nazaré, que era esposa de um carpinteiro, que tinha gerado um filho. Mal sabia eles que ela tinha gerado o Rei dos Reis. Meu Deus, para que possamos viver milagres, temos que ter, meu Deus, a disposição de obedecer às vezes a fala de alguém que nem consideramos importante. Então eu peço em nome de Jesus, nos dê, meu Deus, a humildade de ouvir e entender, de ouvir e saber que ali era o próprio Deus falando pela boca dela. Meu Deus, que possamos fazer parte da equipe que se junta e vai encher as talhas de água, sem murmurar, sem reclamar, sem ficar dando opiniões, porque obedecer não é, meu Deus,
não é dito, não é falado, não é uma oportunidade de colocar a sua opinião à prova. Então eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a nossa opinião suma, desapareça, que as nossas firmes razões desapareçam e que fique somente aquilo que o Senhor falou. O Senhor disse, então eu faço. O Senhor falou, então eu vou fazer. O Senhor orientou, então eu vou seguir, para que possamos ser abençoadas em nome de Jesus. Eu abençoo e consagro cada projeto. Eu declaro, meu Deus, projetos realizados mediante a obediência. Eu declaro bênçãos liberadas mediante a obediência. Eu declaro que cada passo que ela der, meu Deus, mediante a obediência, ela seja respondida em nome do Senhor Jesus. E que ela veja coisas sendo destravadas, portas sendo abertas, porque ela decidiu simplesmente obedecer e se colocar na posição de ouvir ao Senhor em nome de Jesus. Eu abençoo projetos, sonhos, desejos e declaro a direção do próprio Deus para tudo o que ela fizer em nome do Senhor Jesus. Guia os nossos passos, guia, meu Deus, as nossas palavras, guia os nossos ouvidos, guia os nossos olhos, continue falando conosco, continue, meu Deus, revelando coisas a nós e nos ajudando, meu Deus, a cada dia subir um degrau, degrau a degrau, para que possamos, meu Deus, chegar no ponto de sermos odres novos e recebermos, meu Deus, aquele vinho novo que ficou para o final. Em nome de Jesus, que não sejamos, meu Deus, apenas talhas cheias de água, mas talhas que foram transformadas, e aquela água transformada num vinho e no melhor vinho. Às vezes nós estamos orando e nem pedindo, meu Deus, para que sejamos as melhores. Eu quero ser a melhor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, eu quero ser um odre novo. Eu quero que essa água seja transformada em vinho. Mas o Senhor dá muito além do que pedimos ou pensamos. Aí o Senhor vem e prepara o melhor para o final. Eu agradeço, Senhor, por esse trabalho, por essa palavra e por essa direção. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu consagro a vida dessas mulheres, o dia dela, e declaro que ela seja cheia de favor e de rompimentos poderosos. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém. E amém, graças a Deus, amém.